Falei sobre isso algum tempo atrás, o milagre de Jesus na tempestade. Ele dorme enquanto os discípulos estão desesperados, e aí ele é acordado pelos discípulos. E aí quando ele acorda, os discípulos falam: mestre, você não se importa que a gente pereça? Ele levanta e, resumindo muito, ele acalma o mar e a tempestade. Os discípulos ficam embasbacados, eles olham entre si e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Mas na verdade a dinâmica que Jesus fez naquele dia é uma dinâmica simples. Ele colocou para fora o que carregava dentro. Havia paz dentro de Jesus, e quando ele libera isso, a paz se estabelece ao seu redor. A gente olha para a história de Abraão. Tem um determinado momento que ele está tão próspero que ele precisa se separar do seu sobrinho e fala: olha, a gente vai ter que se separar, escolhe um lugar. Qual lado, Abraão? O que você quiser. De um lado árido, de outro lado florido. Ele fala: o que você quiser. Abraão tinha entendimento: não é sobre o lugar que eu piso, é sobre o que eu carrego. Todo lugar que eu pisar será abençoado, porque eu carrego as realidades de Deus. Lugares de caos se tornam lugares de paz, lugares de escassez se tornam lugares prósperos, lugares de morte se tornam lugares de vida, lugares de vaidade se tornam lugares de propósito. Irmão, eu creio que não é à toa que no coração de Alphaville, um dos lugares da maior concentração, aqui existe a maior concentração de CEOs da América Latina. Aqui existe a maior concentração de pessoas em busca de estratégias e algoritmo e crescimento através do digital do Brasil. E num polo como esse, em que muita gente está correndo atrás do vento e está perdido em busca de vaidade, Deus vai levantar uma onda de avivamento e pureza e propósito e identidade para contrariar os que pensam que são, estabelecer a verdade dele. Alguém crê nisso? Diga amém. Que não é sobre o lugar, irmão, é sobre o que a gente carrega. Quando a gente foi para Miami: André, mas Miami tem muito isso, Miami tem muito aquilo. É por isso que a gente está indo para lá. O que a gente carrega vai ser liberado nos lugares onde a gente está. E as realidades ao nosso redor vão ser moldadas a partir das realidades dentro de nós. Está comigo? Diga amém. Guarda isso, irmão. As realidades ao seu redor vão ser moldadas a partir das realidades que você carrega. É por isso que Romanos fala: não se moldem, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas antes transformai-vos. Já existe uma forma, um formato, um desígnio, um propósito, um desenho, um destino, uma palavra, uma identidade, uma natureza. Tudo isso foi muito bem estabelecido, está dentro de você, faz parte da sua gênese, faz parte da sua genética, faz parte da sua identidade. Então por que tentar parecer com algo inferior, exterior, se existe algo glorioso dentro? Por que fazemos isso? Porque não temos a revelação de quem somos, do que carregamos, do que Deus nos chama. Porque se temos essa revelação, não desejamos ser mais nenhuma outra coisa além de nós mesmos. Porque alguém deseja ser inferior ao que na verdade já é? Porque não sabe o que é. É como Eva, a serpente ilude ela com um convite. Ela fala: olha, se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento que Deus tem, você vai se tornar como Deus é. Mas ela já era. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, fez do pó da terra, então sopra sobre ele o zoe de Deus, a própria vida de Deus, o fôlego de Deus, partículas de Deus. Então o homem foi feito segundo imagem e semelhança de Deus, não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, de forma coletiva, ele declara: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então a serpente chega para uma mulher que não sabe inteiramente quem é e diz que se ela fizer algo vai se tornar o que já era, e por ela perseguir o que já era, deixou de ser quem era. O desejar ser parecida com o Criador deixou de ter acesso a Ele. O que você quer, Eva? Eu quero saber o que Deus sabe, eu quero ser como Deus é. Ela pega um atalho. Por quê? Guarda isso. Porque em algum momento ela se tornou o centro. Como que o homem tinha conhecimento de Deus? Através de relacionamento com Deus. Você vai todos os dias ouvir os meus passos no jardim. Gente, eu sinto uma graça aqui nessa manhã. Alguém está comigo?
Todos os dias você vai ouvir os meus passos no jardim. Quando você ouvir os meus passos, você vai correr para mim. E quando você tiver tempo comigo, eu vou te revelar quem eu sou. Então Deus estabeleceu uma dinâmica para dar acesso. Quando você tiver tempo comigo, eu vou te dar mais de quem eu sou. Tempo comigo, mais de quem eu sou. Tempo comigo, mais de quem eu sou. Então ela em algum momento tenta se tornar o centro. Porque se eu comer desse fruto, eu vou saber tudo que ele sabe. Ele não vai ser mais necessário, porque eu já acessei diretamente. A queda de Eva e Adão está ligada a uma mentalidade de independência. Se eu comer, eu vou ter acesso, sem ter processo. Não preciso esperar. Não vai ter mais que esperar várias tardes na viração do dia. Vai ser da noite para o dia. Muita gente se ilude com isso. Eu não preciso mais esperar dele como fonte. Eu vou acessar diretamente a fonte. Eu não vou ficar de forma inferior, sabendo menos do que ele sabe. Eu vou saber tudo o que ele sabe. Irmão, isso envolve independência, comparação, ansiedade, quebra de princípios. Todas as vezes que a gente se torna independente de Deus, a gente já caiu. Guarda isso, irmão. O orgulho é o princípio da queda, mas a independência já é por si só a queda. Porque um homem que foi desconectado de Deus é um homem caído. A Bíblia diz: não digam amanhã faremos, amanhã iremos, amanhã compraremos, porque o amanhã a Deus pertence. Digam: se o Senhor permitir, amanhã iremos. Se o Senhor permitir, amanhã faremos. Isso se tornou um ditado que é tão forte, mas ele foi esvaziado de força, porque a gente usa só como uma expressão. A gente fala: não, se Deus quiser. Amanhã você vai lá, cara, se Deus quiser, amanhã eu estou lá. Não, isso é muito forte, irmão. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu compro, amanhã eu sonho. Você está comigo? Diga amém. Se o Senhor quiser, porque tudo é dele. Tudo começa nele, tudo se sustenta nele, tudo aponta para ele. Toda promessa começa nele, toda promessa se sustenta nele, toda promessa aponta para ele. Todo milagre começa nele, todo milagre se sustenta nele, todo milagre aponta para ele. Todo testemunho começa nele, todo testemunho se sustenta nele, todo testemunho aponta para ele. Toda família começa nele, toda família só se sustenta por ele, toda família de Deus aponta para ele. Todo ministério começa nele, todo ministério só se sustenta por ele, todo ministério aponta para ele. Todo chamado começa nele, todo chamado se sustenta nele, todo chamado aponta para ele. É por isso, irmão, que quando a gente tenta tomar esse lugar de centralidade em algo que Deus fez, Deus sai de cena. Quantos ministérios começaram com Deus, em algum momento se sustentaram por Deus, mas em algum momento alguém se tornou independente, Deus saiu de cena. Fala: cara, está diferente. O que está diferente? Cabode. A glória de Deus se foi. Irmão, não tem nada que deveria amedrontar mais a gente do que isso. A glória de Deus se foi. A nuvem passou e eu não percebi. Deus me chamou e eu não fui. Deus me pediu e eu não dei. Deus me mostrou e eu não entendi. Sabe, existem algumas dinâmicas. Eu vou ter que cortar a palavra por causa do tempo, mas existem algumas dinâmicas. Eu vou tentar terminar no segundo culto. Se alguém quiser fazer dobradinha, vamos juntos. Se você está com fome, Deus vai recompensar a tua fome. Se você quiser vir à noite, vem à noite. Alguém está comigo? Diga amém. Mas existem dinâmicas diferentes pelas quais a glória de Deus se revela. Na antiga aliança, a glória de Deus se revelava por meio do cabode, ou cavode. O que era isso? Era o peso da glória de Deus. Irmão, olha para mim, não se distrai. Quando a glória de Deus invadia um cenário, um ambiente, um lugar, um templo, as pessoas relatavam que o peso da glória era tão denso que as pessoas não conseguiam ficar de pé naquele lugar. Esse é o cabode, é o peso da glória de Deus. É naquele ambiente em que Deus ele invade o lugar e a gente só quer se render, se prostrar, curvar a cabeça, não quer falar nada. O peso da glória de Deus. Mas na nova aliança, a glória de Deus se revela também através de uma nova dinâmica, que é o doxa. Nova aliança a gente vê essa nova expressão, ou essa variação da glória de Deus, que é o doxa. O que é o doxa? O doxa é a opinião de Deus. O peso da opinião de Deus. Quando a palavra fala sobre opinião, não é Deus te dar opiniões como alguém que está de fora só, olha, eu acho isso. Não. A opinião de Deus é o que Deus sabe, é o que Ele quer, é o que Ele tem,
É o que Ele está te mostrando, irmão. Não tem nada mais frustrante do que acordar, e aqui é só uma analogia, acordar pela manhã e perceber que a nuvem se foi e a gente não sabe para onde. Não tem nada mais frustrante do que perceber que Deus está fazendo algo novo, mas eu não estou discernindo, por isso eu não estou participando. Uma das minhas orações constantes é: Deus, eu não quero ficar de fora de nada daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Se eu estiver fazendo algo novo, me participa disso, me coloca nisso, me envolve nisso. Eu quero viver o que o Senhor está fazendo, eu quero viver aquilo que o Senhor está gerando. Por quê? Porque eu entendi, Ele é o centro, eu sou coadjuvante, mas é glorioso poder ser coadjuvante no filme em que Ele é o ator principal. É glorioso ser conhecido como alguém que carrega o nome dEle. Você é filho de quem? Filho de Deus. Você tem promessa de quem? Promessa de Deus. Você crê em quem? Eu creio em Deus. Você foi salvo por quem? Eu fui salvo por Jesus. Irmão, toda nova realidade que eu tenho só se sustenta e foi ancorada porque Ele pode todas as coisas. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que... façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!